Olá, amigos ouvintes da Rádio Divulgar.net. Tudo bem? Então, estamos retornando mais uma vez para dar continuidade ao nosso estudo, a nossa exploração da revista O Reformador. Ano 132, número 2224, julho de 2014. Dessa feita, quem nos presenteia com um texto maravilhoso, cujo título é Templo Divino, que está na página 49 e 50 da revista O Reformador, é Maurício Cury. E ele começa assim: Templo Divino. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te, alegre e deslumbrado. Maravilha, né? Então vamos ver o que Maurício Cury coloca nessa nossa leitura de hoje, mais um presente que é aprendizado, né? Nós somos agraciados com esses presentes dos nossos autores espíritas maravilhosos. Então vamos lá. No transcurso da história das grandes realizações humanas, destacam-se as aquisições nos domínios do intelecto, conhecimento e ciência, bem como as construções magníficas, palácios e templos, erguidas pelo homem para o reconhecimento de suas vitórias no mundo. Ainda que se reconheça o valor inestimável de todas as conquistas alcançadas até os dias atuais, há um tipo de domínio e conquista que ele ainda não logrou realizar em boa conta, tanto em quantidade quanto em qualidade. É a conquista de si mesmo. Logo no início aqui desse parágrafo, nós já observamos que Maurício Cury ele vai enveredar pelo caminho da alimentação espiritual, né? A matéria não precisa ser cuidada, mas o espírito precisa ser alimentado com coisas boas, né? Que ele fala aqui, a conquista de si mesmo. E si mesmo somos nós espíritos, né? O homem ainda governado pelos instintos asselvajados, de posse, tem dominado a muitos, sem alcançar o domínio de si mesmo, semeando ao longo dos séculos e milênios traumas e dores pungentes, que sempre o atingem na medida em que se encontram vivos em seu próprio espírito imortal. Os templos de pedras, por mais eloquentes, fortes e belos, não têm resistido às ações das guerras, dos fratricídios, das convulsões sociais, da ação transformada pela própria natureza e do passado tempo, desgastando e tornando em ruínas as construções mais simbólicas do poder e domínio humano. O principal e essencial templo encontra-se no mundo íntimo de cada criatura. O templo divino, edificado na alma com os valores reais e eternos, opera a fecunda transformação das trevas em luzes do crescimento e evolução. A paz, ponto de equilíbrio de todas as criaturas, nasce da harmonia dos ideais, pensamentos e vibrações positivas em sintonias com as leis universais do Criador que regem todos os ordens. Então, a gente já verifica aqui, logo no início dessa leitura, que nós precisamos cultivar a paz dentro de nós. A paz de espírito, como a gente costumava falar antigamente, eu quero paz de espírito. A gente não tinha nem noção, mas a gente usava essa expressão, quero a minha paz de espírito. Estou dizendo que meu espírito, eu preciso de paz, para que eu possa deslumbrar os outros sentimentos. Se eu estou em paz comigo, eu consigo transmitir paz aos meus irmãos. O código moral que permeia as criaturas sagradas e aponta o caminho da harmonia na Terra
jaz dormente nas consciências em processos de conflito e de provações dolorosas. O despertar do código moral divino em nós passa pela vivência corajosa das diretrizes do Pai Celeste, no campo afetivo de cada criatura. Essas diretrizes divinas estagiam primeiramente no campo da razão humana, encontrando posteriormente ressonâncias com as suas emoções e sentimentos de ser que, finalmente, as concretiza harmoniosamente nas relações que estabelece as suas esferas de ação. Então, a harmonia, a paz, né, ela faz uma união no nosso campo afetivo em termos geral, né? Afetivo homem e mulher, afetivo mãe e filho, afetivo pai e filho, afetivo o nosso entorno. E aí a gente começa a emanar e soltar o brilho, a energia colorida que é maravilhosa, que se a gente pudesse ver, seria deslumbrante, de paz, de tranquilidade. Como seria bom se o nosso mundo tivesse essa energia, né? Muita coisa não aconteceria. E o sentido profundo do amor legado pelo Mestre Jesus à humanidade é força sem igual que supera os limites do tempo e toca o coração de cada criatura no seu momento como força criadora, libertadora e transformadora para as realizações felizes as quais os corações sofridos esperam conquistar. Esta conquista e libertação de cada ser, das algemas das sensações primitivas e das paixões dissolventes, demanda o exercício de aceitação, da alteridade em bases de respeito pelas aspirações coletivas à felicidade. Então, se o coletivo não estiver todo harmonioso, a Mondoriano sozinha não faz verão? Faz sim. Desde que ela consiga, como é que eu diria, que ela consiga trazer para dentro do seu círculo de serenidade o seu entorno. Porque senão ela vai ter que o tempo inteiro usar aquele método do Chico Xavier, né? Encher a boca de água para não entrar nos conflitos. Então precisamos trazer para junto de nós o nosso entorno, os nossos familiares, as pessoas que convivem conosco, trazer para dentro do nosso círculo harmonioso. Quando nós conseguirmos nos harmonizar, nós conseguimos fazer isso através das nossas energias. É no auxílio compassivo, tolerante e caridoso com os irmãos de jornada que as compensações mais íntimas serão facultadas e o processo de apaziguamento interior se concretizará pelo real entendimento e experimentação da fraternidade. Nós precisamos, no momento de conflito, no momento de alguém explodir de ira ao nosso lado, mesmo que a gente esteja se achando com a razão, que nem sempre estamos, mas às vezes sim, precisamos saber o momento de nos calarmos, para que nos recolhermos, para que aquela crise passe, para que aquele irmão medite em cima daquele momento, daquela situação, se conscientize da necessidade de ficar em paz, né, para depois retornarmos. Porque não adianta você ficar insistindo, né? Você precisa deixar aquela pessoa, ou a gente mesmo precisa, num momento desse, a gente precisa se recolher. Se recolher em contrito com Deus, fazer orações e pedir para que o tempo dissolva qualquer coisa de ruim que esteja entre essa situação e que traga novamente o equilíbrio da bonança e da paz. Precisamos aprender a fazer isso, a nos recolhermos.
O amor posto em ação desdobra-se nas virtudes da compaixão, piedade e misericórdia, de que somente os corações duramente vergastados pelas injunções de dores, violências e injustiça, bem suportadas, olha, diga-se lá de passagem, bem suportadas, cicatrizadas definitivamente pela prática do perdão verdadeiro, podem dar testemunho. Isso fica muito claro, né? As dores e violências injustiçadas, quando elas bem suportadas, cicatrizadas pela prática do perdão verdadeiro. E empenhem-se as criaturas humanas pelo mergulho inevitável das próprias sombras e escaninhos da alma, buscando sem máscara desnudar-se perante a própria consciência, identificando todas as fraquezas, paixões e imperfeição. O que eu falei ali um momento atrás, né? A gente precisa se organizar intimamente, a gente precisa colocar essa paz dentro de nós, para que a gente possa novamente equilibrar os nossos chakras, equilibrar os nossos entornos, as pessoas que convivem com a gente, porque não adianta a gente confrontar. Não. Fica quieto no teu canto, fica em oração, emana energia positiva para aquela pessoa e no momento certo, tudo se normaliza. Essa paz, ela é prometida por Deus, por nosso Divino Pai Eterno, desde que nós nos demos oportunidades de receber essa paz no nosso interior. E uma vez diante do espelho, do altar íntimo, olvidar o cultivo de culpas, mágoas ou de novas fugas em processo de negação e da autointolerância, o diálogo interno estabelece-se em regime produtivo, quando o indivíduo se permite aceitar a existência da sombra, entendê-la como resultado do estágio evolutivo até aquele momento. Negar os sentimentos infelizes que ainda vibram no mundo íntimo, ou contê-los com a violência radical, pode levar à instalação de enfermidades do espírito que tanto afligem a humanidade, quais sejam as psicopatologias, da depressão, das ansiedades, dos medos, das neuroses e psicoses sem número, que adiam por muito tempo o processo de restabelecimento da saúde em bases integrais. Quando nós estamos com esses sentimentos, né, de medo, de aflição, de depressão, de ansiedade, de neurose psicopáticas e psicoses sem número, é que o nosso espírito está muito, muito, muito vulnerável e muito agitado. Por isso eu digo, nesse momento, além de procurarmos, logicamente, um centro espírita para nós recebermos o nosso passe, para nos ajudar nesse momento, precisamos procurar os profissionais, né? Precisamos nos medicar a nossa matéria, mas também precisamos medicar o nosso espírito com a oração e com a busca do passe. Mas principalmente precisamos nos recolher. Não, deixa eu ficar aqui quietinha, deixa eu dar um tempo para mim, deixa eu meditar, deixa eu degustar ou engolir essa situação devagarinho até que tudo se normalize. É o melhor que nós fazemos. Eu passei 2 semanas para fazer essa leitura. Eu já escolhi dessa leitura 2 semanas atrás. Eu estava com 2 semanas que eu não conseguia fazer minhas gravações. Hoje eu entendo por que só hoje eu estou conseguindo fazer essa gravação. Essa leitura é principalmente para o meu momento. Só tenho a agradecer. Estou emocionada.
O exercício do auto-perdão, sem designar conveniência com as imperfeições, estabelece ambiente interno sereno para a transformação gradual e pacífica de hábitos e emoções nocivas, bem como a incorporação de pensamentos sadios em processo de redenção, consciente e harmoniosa. Empreender esforços na redenção do próprio ato, buscando na prática amorosa antes consigo e com os irmãos de jornada, resulta em novos cenários de esperança e vida feliz, que se descortinam e se desdobram na esfera interna e externa da ação da criatura humana. Há que se volver ao templo interno abandonado a nossa consciência, como recomenda a poetisa Alta de Souza. Ei-la como as mais belas e indestrutível catedral. Ei-la como a mais bela e indestrutível catedral, a ser cuidada com zelo e verdadeira unção. É nesse lugar sagrado, em processo de reformulação, que poderemos novamente lograr o reencontro com a presença divina. A luz imperecível a adentrar nossas mentes e corações por meio dos vitrais da alma, renovada pela ação do amor. O que eu posso dizer dessa leitura de hoje? Como eu falei antes, eu estou há 2 semanas com essa leitura marcada para ser feita. Eu não conseguia. Eu costumo, uma vez por semana, gravar meus vídeos. Eu estava com 2 semanas que eu não conseguia. Não achava tempo, o ambiente não estava propício, a construção do lado fazendo zoada. E só hoje eu consegui. E exatamente lendo, estudando junto com vocês, apesar de já ter lido, mas não ter compreendido a mensagem, eu entendi perfeitamente, porque só hoje eu consegui fazer essa leitura. Eu confesso que eu estou passando por um momento muito doloroso, de cunho íntimo, pessoal, familiar. Não é nada de doença, mas de desentendimento, que não é nada de pavoroso, porque isso está dentro da nossa vida de reencarnados, né? Nossas famílias às vezes veem nossos maiores devedores e nós também somos devedores dele, então de vez em quando acontecem esses choques e a gente só precisa se recolher e agradecer a Deus, ser espírita, para entender o momento e ter a certeza de que essa chuva vai passar. Tudo passa, em nome de Jesus. Essa era a minha mensagem de hoje. Agradeço mais uma vez o momento. Eu acho que a mais beneficiada fui eu nessa leitura de hoje. Confesso que estou emocionada e agradecida aos meus mentores e meus orientadores espirituais por esse momento. Muito obrigada mais uma vez pela companhia, pela oportunidade. Wanda Barros, para a rádio divulgar.net. Fiquem com Deus, hoje e sempre. Que assim seja.